Bem-vindos ao Voz das Cidades, o ciclo de debates da Renascença. Até o final do mês de setembro vamos passar por 6 cidades de norte a sul do país. Hoje estamos no segundo concelho mais populoso do país, tem um vasto património cultural, natural, e estamos em Sintra. Este debate está a ser gravado ao vivo no Café Paris, desde já quem agradecemos a simpatia pelo acolhimento. O debate terá 4 candidatos à Câmara Municipal desta vila, desde logo Ana Mendes Godinho, candidato pela coligação As Pessoas Sempre, do PS Livre, Marco Almeida, da coligação Sempre os Sintrenses, que reúne PSD, Iniciativa Liberal e PAN, bem-vindo, Pedro Ventura, candidato pela CDU, e Maurício Rodrigues, do CDS, que vai coligar também com PPM e ADN. A Renascença convidou ainda a candidata pelo Partido Chega, Rita Matias, que não conseguiu estar presente. Sejam todos muito bem-vindos. Sintra, como disse, é um dos concelhos mais populosos do país, está nos arredores de Sintra e um dos maiores problemas, a mobilidade, especialmente para quem vai trabalhar para a capital e faz a viagem diariamente. Começamos desde já por Ana Mendes Godinho. No seu programa diz que quer transformar a linha de Sintra. O que é que pretende fazer e como? Bem, antes de mais, cumprimento todos e dou-vos parabéns pela organização destes debates, que eu acho que são fundamentais. Cada vez mais é preciso que as pessoas tenham informação para também decidirem livremente as suas opções de voto. Quanto à mobilidade, a mobilidade é mesmo uma questão de liberdade no Concelho de Sintra, é uma questão fundamental para a qualidade de vida, é uma questão fundamental para a competitividade do próprio Concelho e eu acho que é mesmo decisiva. É fundamental, mais de 100 anos passados da inauguração da linha de Sintra, que a linha se assuma como uma linha metropolitana e não suburbana. O que é que isto significa? Significa que tem que ser uma linha que tem a regularidade e a frequência de garantir que ao longo de todo o dia, de 10 em 10 minutos ao longo de todo o dia, há comboios a passar e que pode ser mesmo o meio de transporte natural que as pessoas podem confiar para poder usar. Em simultâneo, aquilo que nós propomos é que a gestão das estações de comboio passem para o município, para que possa garantir a limpeza, a segurança e que as possa transformar em espaços vivos. Muitas delas estão em condições péssimas, inaceitáveis, e são locais onde passam mais de 100 mil pessoas por dia. Dito isto, nós, no nosso programa quanto à mobilidade, identificamos 3 áreas essenciais. A linha de Sintra, a funcionar de facto como uma linha metropolitana e com qualidade e com confiança. Também termos depois uma ligação, garantia de ligações e de reforço da resposta do ponto de vista também da carris metropolitana e, portanto, de ligações mesmo dentro do Concelho e ligações a outros concelhos, como, por exemplo, ligações de espaços intermodais a partir da Tapada das Mercês para o metro da Pontinha e também da Portela de Sintra para a Pontinha, no fundo garantindo alternativas também à linha de Sintra, não só nos dias normais, mas também nos dias de greve. Terceira proposta que assumimos é a gratuitidade da A16 para os residentes do Concelho, para os trabalhadores do Concelho e para as empresas do Concelho. Naturalmente porque é condição crítica, e eu acho que é mesmo decisiva, para conseguirmos desconcentrar o tráfego intensíssimo que todos sabemos que existe e que, aliás, prejudica imenso o dia-a-dia de cada pessoa e das 400 mil pessoas que vivem em Sintra. Já agora, só dar uma nota, de facto, o Concelho de Sintra é o segundo concelho com maior população do país e o primeiro em termos de percentagem de jovens, o que mostra que é mesmo um concelho decisivo para o futuro do país e eu acredito mesmo que é o concelho que tem maior potencial para ser o grande motor de crescimento de Portugal, aqui com projetos que eu acho que podem ser inovadores, mas, sem dúvida, líder na área metropolitana de Lisboa. Marco Almeida, sem trânsito, Lisboa e Sintra ficam a sensivelmente uma distância de 20 minutos de carro. Nas horas de ponta, o tempo perdido no trânsito quase que duplica, também coloca a mobilidade como uma das suas prioridades. Neste caso, nas ligações entre Sintra e Lisboa, o que é que pretende fazer? Muito boa tarde, obrigado também pelo convite, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, porque se falou aqui já de juventude, eu queria aproveitar para deixar já ficar um reconhecimento à Rita Azinheira, atleta da Sociedade Recreativa da Várzea, que se tornou campeã europeia de patinagem livre júnior e, portanto, o Concelho de Sintra sempre com um enorme dinamismo em todas as áreas, na juventude, no desporto, temos provas mais que dadas. Bom, quanto à mobilidade, permita-me dar conta do seguinte, de facto não há aqui uma solução única,
os problemas são transversais a todo o território, do interior para o litoral, da zona urbana para o exterior do concelho, e aquilo que nós temos que procurar fazer é, de facto, encontrar aqui um conjunto de soluções. Os transportes públicos são essenciais e é preciso ter aqui uma atitude, de facto, de valorização do transporte público, sobretudo o ferroviário, onde o Governo tem uma decisão e um poder de resolver problemas que são estratégicos para o concelho. Mas este Governo, liderado pelo PSD, lançou um enquadramento legal que passará pela possibilidade das câmaras municipais irem também às concessões das linhas. Ou seja, para além das estações, há aqui a possibilidade das próprias câmaras poderem ter aqui uma intervenção na linha ferroviária, como tem, aliás, atualmente na questão do transporte rodoviário através da Carris Metropolitana, e com algumas anomalias que ainda temos, a verdade é que houve um benefício para as populações e o concelho de Sintra também foi beneficiado com isso. A questão, portanto, do transporte público ferroviário é importante. Nós estamos a avaliar, junto da CP, a questão dos comboios com 2 pisos, ao fim e ao cabo, porque é importante duplicar, ao fim e ao cabo, ou tentar duplicar, que no mesmo horário seja possível transportar mais utentes. Quanto ao transporte rodoviário, a questão da Carris Metropolitana precisa de ter um acréscimo de investimento para que se possam oferecer mais circuitos e mais horários aos sintrenses. Nós propomos 3 hubs para o transporte rodoviário em articulação com o transporte ferroviário, a saber, o hub da Portela, o hub de Melessas e o hub de Montabrão. Ao fim e ao cabo, transportes rodoviários que teriam carreiras para fora do concelho, sobretudo para o Campo Grande e para a Reboleira. Bom, posto isto, o que é importante também fazer? Nós temos que, de facto, libertar e valorizar os eixos rodoviários. Nós propomos a construção da circular Poente-Alcacém, é essencial, e parece-nos que há um conjunto de novos eixos rodoviários, sobretudo a norte do concelho, que são importantes concretizar. Nós temos que libertar o tráfego da Terrugem para Sintra e, portanto, nós propomos ali a construção de 2 variantes, uma que faz a ligação Fervença A16 e a outra que faz a ligação Fervença-Terrugem, com uma ligação depois àquilo que nós designamos como uma via Saloia, que fará a ligação a Negrais, porque também queremos ter aqui uma perspectiva de desenvolvimento do território, porque acreditamos que é preciso também ter uma mensagem de valorização das áreas rurais através da revisão do PDM. Pedro Ventura também acredita que parte do problema relacionado com a mobilidade se resolve com a construção desta circular nascente e Poente-Alcacém. É isso? Antes de mais, obrigado pelo convite. Estamos aqui na Rádio Renascença com muito gosto. A circular nascente e Poente-Alcacém é uma via fundamental porque, no fundo, faz aquilo que falta, que é a nossa terceira ligação entre autoestradas e IC19, e, no fundo, é um complemento que permite estruturar toda a área de circulação do município de Sintra e permite, para além de facilitar aquilo que é a circulação entre Sintra e também o território de Oeiras, que é um território que tem capacidade de desenvolvimento, e por isso é que a via é importante em termos de mobilidade, mas também é importante em termos de desenvolvimento de indústria em Sintra, nós consideramos que é de facto fundamental. Agora, há aqui uma discordância em relação àquilo que o candidato Marco Almeida apresentou, que foi esta estratégia do Governo de descentralizar, passa a expressão, uma expressão que eu vou utilizar, de passagem da linha de Sintra para a esfera dos municípios. É uma possibilidade. Nós discordamos deste princípio e discordamos porquê? Nós consideramos, a CDU considera que há aqui uma falha de investimento muito gritante no município de Sintra daquilo que são as responsabilidades da administração central. Vou-me centrar só então nas questões da mobilidade. Como já foi referido, a linha de Sintra é uma linha que precisa de muito investimento, tem 2 estações que já não são estações, são qualquer coisa que podemos chamar de miserável, no caso a estação do terminal da Portela, mas também a estação do Algarama em Martins, que têm que ser de facto reabilitadas e têm que ser 2 estações novas. Nós fizemos o cálculo financeiro, para cada uma delas são necessários perto de 45 milhões de euros, o que é uma verba muitíssimo avultada, e se considerarmos as restantes 7 da linha, que necessitam de obras de adaptação e de modernização, nós vemos imediatamente que as verbas envolvidas são de facto gigantes.
Precisamos ainda de outras ligações, já falou na circular nas 150 ao Cacém, precisamos também da ligação, completar a ligação a Mafra, o famoso IC16, para dar dimensão ao município de Sintra para a área norte e, logicamente, é necessário que, no caso das portagens, tanto da A16 como da CREL, sejam imediatamente extintas. Estamos numa fase de possibilidade de extinção das portagens. Vamos apresentar na Assembleia da República uma proposta nesse sentido e consideramos que sim, que as portagens devem ser extintas sem custos para o município. Os custos que nós calculamos, custos mínimos, seriam de perto de 1,2 milhões de euros em portagens para o município, se considerarmos a totalidade das passagens, e vimos que o fim das SCUTs no país fizeram com que 30% do trânsito saísse das vias primárias e passasse para as SCUTs. Ou seja, isto vai fazer com que o trânsito no IC19 e dentro das localidades fique muito mais fluido. Mesmo para terminar, pretendemos que o passe social intermodal da Carris a 40 euros passe a ser um passe tendencialmente gratuito. Consideramos que é um passe fundamental para a mobilidade em Sintra, mas também fundamental para a poupança financeira dos municípios. Antes deste passe, o passe médio em Sintra era perto de 90 euros, mas consideramos que existe ainda um problema, que é poucas ligações entre as localidades rurais do concelho de Sintra e, para isso, para além de haver necessidade de aumentar o número de autocarros e linhas, nós queremos colocar também dentro do passe intermodal o setor do táxi. Ou seja, nós queremos criar um sistema de que quem não tem, de facto, uma ligação pública entre a aldeia e o ponto mais próximo da rede da TML, que esse transporte possa ser articulado com uma espécie de um voucher atribuído ao setor do táxi, ou mesmo também ao TVDE, porque consideramos que às vezes o número não justifica a existência de autocarros, mas pode justificar esta pequena ligação existente com o sistema mais pesado. Maurício Rodrigues, o que é que lhe parece das propostas que ouviu e o que é que apresenta para resolver os problemas com mobilidade aqui em Sintra? Muito boa tarde. Antes de mais, meus cumprimentos à Rádio Renascença e agradecer o convite, também aos meus colegas de painel, agradecer-lhes. É assim, do que eu vi, há muitas propostas interessantes, mas começava primeiro por destacar, é preciso, na minha opinião, é preciso, no horário dos comboios, é preciso haver menos tempo entre os comboios. Porque comboios? Mais comboios. O comboio é fundamental para a linha, para Sintra, porque é quem leva mais pessoas. Um comboio pode levar cerca de 2.000 pessoas. O comboio, curiosamente, o comboio de 2 andares não é solução, porque leva menos gente. Curioso. Depois, também tem que se articular as ligações da Carris Metropolitana aos comboios. Isto porquê? Porque há pessoas que vão trabalhar, por exemplo, apanham o primeiro comboio de Sintra, o primeiro comboio sai às 5h05 da manhã, chega ao Algarão, por exemplo, às 5h11, e a primeira carreira que as pessoas têm, por exemplo, da Cavaleira para o Algarão e Martins, é às 5h30 ou 6 horas. Portanto, tem que haver essa harmonização. Essa era importantíssimo. Quanto à gratuitidade da A16, também a defendemos, mas a defendemos que seja o Governo a fazê-la, porque é impensável, não se sabe qual é o custo. A A16 tem uma média de passagem atualmente a 36 mil carros por dia, o IC19 tem 120 mil, com certeza que vai haver deslocações, que lá vamos ter 50 mil passagens na A16, e uma Câmara não se pode dar ao luxo de dar dinheiro sem ter a certeza para onde é que está a dar. E, na minha opinião, também existe o utilizador-pagador. Outra solução seria em São Pedro, portanto, ser gratuita aquela passagem. Portanto, na A16. Isso faria com que o trânsito escoasse muito mais rápido do IC19. O IC19 também precisa de ter, neste momento é uma estrada, uma via com muitos acidentes, precisa ser requalificado, tanto a sinalética como o próprio piso, como a limpeza, portanto, a requalificação do IC19. Além disso, temos dentro também dos centros urbanos, na minha opinião, tinha que haver autocarros gratuitos, a circular gratuitamente. Não estamos a inventar nada, tal e qual como existe em Oeiras. E quanto aqui à parte histórica de Sintra, onde estamos, também tem que haver, isto é um caos em termos de mobilidade. O que é que eu proponho? Um teleférico. O teleférico é importantíssimo, é uma obra de grandeza internacional, vai ser apelativa
para os estrangeiros e também para os portugueses quando vêm a Sintra. Vai descongestionar muito aqui do centro histórico, portanto saía do Ramalhão, Santa Eufémia e descia à estação de Sintra. Também a mesma coisa, o elétrico de Sintra devia vir até aqui à vila e mais modernizado para fazer mesmo durante o inverno, fazer também o transporte para as pessoas que vivem na Praia das Maçãs ou em Colares. São muitos os projetos para a mobilidade. Vamos a outro problema, a saúde. Ana Mendes Godinho, no caso de ser eleita Presidente da Câmara, vai herdar do seu antecessor e autarca socialista Basílio Horta um hospital inaugurado este ano. O objetivo era aliviar o Amadora Sintra, mas a verdade é que parece ter agravado a falta de recursos. Não deveria ter sido acautelada a contratação de profissionais para esta unidade? Bem, naturalmente, antes de mais, só começar por fazer uma avaliação só da nossa primeira ronda, mostrando que aqui, não só mostrando aqui que eu acho que temos aqui princípios comuns em projetos que consideramos que são fundamentais. Talvez haja divergências na forma como os implementamos, mas alguns, como por exemplo da Circular Poente de Cacém, que até já está pronta a avançar, é uma coisa que já está, aliás, identificada. Naturalmente, quanto à 16, não queria deixar de dizer isto, porque quanto à 16, os custos estão completamente calculados. Não há nada que eu proponha que não esteja completamente calculado, tem sido sempre, aliás, essa é a minha forma de vida. E já agora quais são? Aquilo que nós temos calculado, numa projeção, porque a gratuidade daquilo que nós propomos é que se aplica apenas a residentes, trabalhadores e empresas de Sintra, não ao universo total de quem circula na A16. Os custos que nós temos calculados são de cerca de 18 milhões de euros e se me perguntarem se é um investimento grande, é um investimento que eu considero que é grande, mas que é determinante para as pessoas que vivem no concelho de Sintra e sabemos todos bem o que é o trânsito do IC19 e que isto pode ser, de facto, a única forma de desanuviar. Dito isto, é evidente que a prioridade deverá ser que seja o próprio Governo a assumir esta gratuidade, mas se não o fizer, eu considero que é um investimento tão importante para o concelho e é estratégico para o concelho que ele tem mesmo que ser implementado. Quanto à questão do hospital, diz, e eu subscrevo, que acho que é uma herança boa, a existência do hospital foi uma herança, aliás, fruto de uma capacidade com imensa coragem de decidir que uma Câmara investia na construção de um hospital. É o único caso no país, num momento tão crítico, crucial, em que a capacidade de haver respostas de saúde de proximidade são decisivas para a população. Mas há dificuldade dos profissionais. Todos sabemos que é um problema nacional, a dificuldade. Mas não veio dificultar o Amadora Sintra? Aquilo que me parece que é evidente, aliás, já fui ao hospital e tenho estado com trabalhadores do hospital, é que este hospital é decisivo para o concelho de Sintra, até porque o Amadora de Sintra, como todos sabemos, já não tinha capacidade de resposta, porque a projeção para a população para a qual foi desenhado já não tem nada a ver com a população atual. O que é que me parece, naturalmente, o problema é nacional, como todos sabemos, e aí temos um problema sério que é preciso encontrar respostas. Infelizmente, o Governo, que o candidato Marco Almeida tanto tem esperança sobre soluções, dizia que havia um plano miraculoso que em 6 meses resolveria, ou 60 dias, já me perdi. Não interessa porque não foi resolvido nem em 60, nem em 6, nem em 2 anos. Mas isto para dizer que a questão dos médicos e dos profissionais de saúde é evidente que é um problema nacional, que tem que ser resolvido. Acho que a autarquia pode ter aqui algum papel do ponto de vista de capacidade de medidas focadas e direcionadas, nomeadamente para criar melhores condições de atração e fixação de profissionais de saúde, nomeadamente a questão da disponibilização de casa. Isso faz parte do programa que tenho relativamente à habitação para o concelho, mas que tem logo uma parte dedicada aos profissionais essenciais, profissionais de saúde, profissionais de educação e forças de segurança. A par disto, aquilo também que propomos é, por um lado, lançar um programa do médico ao domicílio para as pessoas com mais de 65 anos, no fundo aqui garantindo proximidade na resposta sem que as pessoas tenham que se deslocar ao hospital, nomeadamente às vezes para questões que não o justifiquem. E também permitir massificar, ou seja, generalizar aquilo que já começa a haver, por exemplo, no Centro de Saúde de Pedro Pinheiro, que é apoio na assistência a consultas online, que permitem, por exemplo, que hoje em dia temos muitas pessoas que vão a um centro de saúde para ter receitas médicas com muita dificuldade, às vezes até que se tem que deslocar bastante para o fazer. Isto permite que, com o apoio de um técnico que está junto da pessoa, que a pessoa tenha imediatamente a receita médica, permitindo aqui um serviço de maior proximidade. E por isso eu acredito mesmo que a saúde é decisiva e o hospital foi uma peça-chave, fundamental,
Acho que se perguntar, era bom perguntar a todos os candidatos se voltariam a fazer este investimento. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o voltaria a fazer. Marco Almeida, a sua coligação já pensou como é que vai resolver o problema no novo hospital de Sintra, tendo em conta estes constrangimentos que às vezes origina no Hospital Amadora Sintra? Sim, eu já lá vou, permita-me só, relativamente à 16, dar conta do seguinte. Isenção de portagens, o Governo que resolva. E os deputados na Assembleia da República é que tenham a iniciativa para fazerem o mesmo que fizeram com as portagens do centro do país. Da parte da Câmara, sobre a minha liderança, não sairá um tostão para pagamento de portagens. São cerca de 25 milhões de euros e 25 milhões de euros todos os anos. É a informação que nós temos das infraestruturas de Portugal. Mas não é universal. A medida não é universal. Desse ponto de vista, não libertarei um cêntimo para pagamento de portagens, porque esse dinheiro, 25 milhões de euros, tem que ser investidos noutras matérias e outras áreas muito mais importantes. Certamente vai confirmar estes dados, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho os dados. Já começou pelos 15 milhões, se bem se lembra. Não. Já começou pelos 15 milhões, já vai nos 18 não. E vai chegar aos 25. Vai ver, a candidata do PS vai lá chegar. Dados são bastante anunciou bem 15, já está nos 18 e ainda não chegamos às eleições. Quando chegarmos às eleições, vai ver que vai atualizar esse valor ainda mais para cima. Eu não tenho a sua prática. Mas pedia que avançasse. Se me permite. Portanto, desse ponto de vista, não há verbas atribuídas da parte da Câmara para a isenção de portagens, o Governo que assuma e a Câmara investirá esse dinheiro nas áreas sociais que são bem mais importantes e no plano da mobilidade. Sobre a questão da saúde, permita-me só dar conta do seguinte. A Câmara tem em vigor o Plano Local de Saúde. O que está em vigor é de 2018 a 2020. Pasme-se, estamos em 2025. Curiosamente, o vereador responsável pelo plano de saúde é o vereador que agora vai na lista da deputada do PS às próximas eleições. É o mesmo vereador. Não foi capaz de atualizar o plano local de saúde 2018-2020. Para além disto, aquilo que eu quero assumir é nós assumiremos a transferência de competências na área da saúde. Sintra é um dos 3 municípios que não o pretende fazer, que não o fez até o momento, e eu acho que é uma forma de sinalizarmos que nós temos interesse em ter poder de decisão sobre uma matéria que é importante e que afeta muitos interesses, sobretudo numa área que é essencial e crucial, que tem a ver com a ausência de médicos de família. Vamos apostar na valorização das unidades de saúde. Começou-se ainda nos mandatos sob a liderança do professor Fernando Seara, com São Marcos, com Massamá. Este atual executivo fez um investimento em diferentes unidades, incluindo na construção do hospital. O hospital é uma matéria que merece muita cautela, porque está ali um investimento brutal acima dos 60 milhões de euros e está subaproveitado, mas queria dar conta que nós acreditamos que, enquanto o SNS tem dificuldades em corresponder às expectativas dos sintrenses em matéria de saúde, nós avançaremos para um plano de saúde gratuito para maiores de 65 anos também, como forma de os compensar pelo atraso que têm tido no acesso às consultas. Portanto, nós vamos muito por aqui, que é a Câmara tem a obrigação, mesmo na matéria da saúde, que é uma matéria onde tem menos responsabilidade, de ter um papel muito ativo e muito interventivo, porque os sintrenses não podem aguardar pela intervenção do SNS em matérias que são tão essenciais como é o direito à saúde. Pedro Ventura, era mesmo urgente um novo hospital para o Concelho de Sintra? Era urgente um novo hospital para o Concelho de Sintra, mas que fosse pago pelo Governo Central. Aliás, em 2002 foi aprovado um plano estratégico para a área da saúde na área metropolitana de Lisboa e continha a construção de vários hospitais. E importa aqui também esclarecer: Hospital de Loures, construído, pago pelo Governo. Hospital de Vila Franca de Xira, construído, pago pelo Governo. Hospital de Cascais, construído, foi uma parceria público-privada, mas não foi a Câmara de Cascais que construiu. Hospital Todos os Santos em Lisboa, está em construção, paga o Governo. Hospital de Sintra, um hospital com limitações, que são limitações evidentes, pago pela Câmara, não veio melhorar a nossa situação em termos de saúde. Aliás, basta ver o número de utentes sem médico de família não baixa dos 130 mil utentes sem médico de família, que é um número, de facto, assustador. Aquilo que são as falhas de médicos no nosso município, na unidade de saúde local Sintra Amadora, são 56 médicos e faltam ainda 200 enfermeiros. E aquilo que nós vimos no Serviço Nacional de Saúde foi, sempre que as autarquias investiram no Serviço Nacional de Saúde em áreas que não era a sua, aquilo que está a acontecer no nosso país são serviços cada vez piores do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, veja-se que
o último orçamento de Estado para a área da saúde já tem mais verbas a transferir para a saúde privada, para o negócio da saúde, do que propriamente para o SNS. Os problemas da saúde não são resolvidos por uma Câmara Municipal estalando os dedos, é um facto. Há problemas que nós verificamos que o SNS tem e nós apontamos essas falhas e que levaram a este colapso e levaram a uma sobrecarga das urgências dos hospitais. O fim dos CATs, que era um serviço importantíssimo para a população que tinha a oportunidade de ir a consultas noturnas e ter serviços de atendimento. E a não existência de meios complementares de diagnóstico nos centros de saúde está a fazer com que haja uma sobrecarga nas urgências. E, de facto, nós temos aqui um problema grave. Nós achamos que a Câmara Municipal de Sintra deve ter uma postura claramente reivindicativa, deve sim assegurar o investimento que fez de 108 milhões de euros, deve forçar o Governo a cumprir o que está definido em 2002, que é a construção de um hospital que tenha 350 camas, mas também, e aqui há um ponto que é um ponto de sensibilidade política, assegurar que este hospital não será explorado por uma entidade privada. Seria um escândalo a Câmara Municipal de Sintra ter investido 68 milhões de euros e depois passarmos um investimento de 108 milhões de euros para uma qualquer empresa privada ligada ao negócio da saúde. Maurício Rodrigues, o novo hospital veio ser a solução ou mais um problema para a autarquia? O novo hospital veio ser uma parte da solução. A verdade, e temos de ser honestos, muitos executivos prometeram um hospital, mas foi este que... Não és tu. Mas foi este que veio e que realmente o fez. Agora é assim, fez um pequeno hospital. Este hospital só tem capacidade para 60 camas. A CUF Sintra tem 170, veja, uma coisa privada tem 170. Isto realmente precisa ter 350 camas, não tem dúvidas. Devia ser ampliado e a mesma coisa de acessos. Como é que é possível construir-se um hospital sem acessibilidades? Eu desde a primeira hora falei nisso na Assembleia Municipal e depois também em Câmara, que era cerca de 4 milhões de euros e tínhamos uma coisa digna. Mas se fosse maior também não era maior o problema, uma vez que, tendo em conta a dimensão, já sofre com falta de profissionais? A falta de profissionais já há de se resolver, por isso temos que criar medidas. A Câmara começou até por criar incentivos financeiros aos médicos, ficou parado, não andou, a partir de certa altura ficou metido na gaveta e, na minha opinião, o que tem que se fazer é a construção nova e tentar atrair os profissionais de saúde, dando-lhes condições para virem para Sintra. De qualquer forma, também a ampliação do hospital é muito necessária. Queria falar outra coisa. Além disto, era importante, a Câmara tinha o dever também de construir unidades de cuidados continuados e lares e depois devolvê-los já ao terceiro setor, através de contratos que fizesse com as associações. Era muito importante, com os IPSS, era muito importante que a Câmara fizesse isso, porque toda a gente sabe, hoje em dia, se quiser meter um familiar num lar, tem que ter uma cunha, senão não consegue colocar lá, a não ser que sejam lares com preços altíssimos. Sintra é ainda um dos concelhos mais procurados para viver, como no restante país os preços de casa já são muito elevados. Ana Mendes Godinho promete construir mais 10 mil casas até 2030 e colocar a rendas acessíveis. Como? A habitação é decisiva, sabemos todos, o problema da habitação é um problema mundial, nacional e local, evidentemente, e por isso eu acho que é mesmo essencial colocar no terreno um programa de emergência para a habitação. Aquilo que identificámos foi 10 mil casas é o necessário para responder não só às situações que neste momento já existem do ponto de vista de pessoas que estão a necessitar de ter habitação, mas também em função da projeção que fazemos do número de jovens que o Conselho tem e também para ter capacidade de atrair e fixar jovens, que é determinante para o futuro do Conselho, e tenho procurado muito que o nosso programa seja isso, uma combinação das respostas às necessidades essenciais que o Conselho tem, na habitação, na higiene urbana, na segurança, na mobilidade, mas também procurar ter esta capacidade, ter uma visão estratégica para aquilo que temos que fazer para atrair, fixar jovens e conseguir, de facto, posicionarmos como um dos concelhos com maior capacidade de crescimento no país, e depois certamente poderemos falar no investimento a seguir. Em relação à habitação, voltando à habitação, aquilo que nós identificámos no âmbito do plano que fizemos para a habitação foi ter, por um lado,
a capacidade de disponibilizar 2.200 casas por parte da autarquia, isso, portanto, significa habitação pública, para cumprir, e estes 2.200 fogos, o que nos permite é atingir o rácio médio de habitação pública que existe na média dos concelhos em Portugal, para depois, naturalmente, arrendar a custos acessíveis. Número 2, 2.800 casas, através de um programa de apoio ao arrendamento, em que o município criará uma forma de poder financiar pequenas obras que muitas casas precisam para poder voltar a estar no mercado de arrendamento. Há 17.000 casas sem utilização, privadas, sem utilização no concelho e, portanto, aqui um incentivo a que elas sejam colocadas no mercado do arrendamento acessível. Terceiro lugar, Via Verde para a habitação, com um programa mesmo de simplificação total para a habitação, com parcerias com cooperativas e com Via Verde na resposta rápida ao licenciamento para a habitação em zonas que já estão identificadas como áreas que potencialmente podem ser desenvolvidas, naturalmente, através de investimento privado. Dito isto, já agora também para dizer, aquilo que já tenho estado a fazer e a trabalhar muito no terreno, é fazer o levantamento e identificação de património público da Câmara, seja de património de terrenos, seja de imóveis que podem ser utilizados, seja para habitação, seja para outros investimentos e, como também aqui já foi referido, nomeadamente investimentos sociais que são decisivos e são fundamentais mesmo para o Conselho e são necessários, seja creche, seja lares, seja também uma nova modalidade que eu, enquanto Ministra, tive o orgulho de criar, que foi a habitação colaborativa e intergeracional, que permite, nomeadamente, habitação que tem uma mistura entre pessoas mais velhas e jovens, que eu acho que também aqui podemos ser exemplares no Conselho na implementação deste tipo de respostas. Marco Almeida, tem o município falhado no setor da habitação? O que é que pode ser alterado? Sim, a mim parece-me que estes 12 anos foram anos perdidos do ponto de vista da resposta de construção de habitação para aqueles que precisam e também para, sobretudo para os jovens que têm expectativas quanto ao seu futuro. Se queremos dinamizar o Conselho, se queremos ter uma juventude que seja também presente no Conselho e que não queira estar fora do Conselho, temos que saber ter respostas para ela, mas para o conjunto de pessoas que têm necessidade de habitação. Nós temos medidas concretas e céleres para resolvermos uma parte do problema. Nós vamos lançar o plano de apoio ao pagamento da renda, porque há famílias que não têm tempo a esperar pela construção de novas casas, ao fim e ao cabo. E, portanto, a Câmara terá um fundo que permitirá a que as famílias possam socorrer dele para o pagamento da renda. A quem é que se destina e qual é o valor desse fundo? Nós estamos ainda a calcular os custos do programa. O que lhe posso dizer é que nós não teremos, por exemplo, os jovens não terão aqui nenhuma limitação do ponto de vista dos seus rendimentos, porque nós queremos ter os jovens no Conselho. As famílias que tenham mais carência económica, ao fim e ao cabo, e mais dificuldade, terão sim acesso a este plano. Mas nós vamos anunciá-lo brevemente numa iniciativa própria para a habitação do Conselho, do ponto de vista daquilo que é a nossa oferta, do ponto de vista das diferentes propostas. A revisão do PDM é essencial. Nós temos que libertar território, sobretudo nas zonas rurais, para termos mais área onde possamos construir habitação, sobretudo para os filhos da terra. Vamos também ter uma atitude muito célere na questão do licenciamento das áreas urbanas de génese ilegal. Há muito lote disponível nestas áreas, são cerca de mais de 100 augis que estão espalhadas pelo Conselho, que são uma mancha que tem que ser resolvido do ponto de vista da organização do território, mas têm lotes que são disponíveis e que podem ser disponibilizados para a construção de habitação, e há proprietários que querem construir, não precisam de procurar no setor privado, eles próprios têm os lotes onde podem construir a sua habitação. Depois, permita-me também acrescentar que é preciso acelerar o processo de construção de habitação ao abrigo do PRR. Ele está atrasado. Eu, quando cheguei à Câmara em 2001, herdei o PER, o Plano Especial de Realojamento, estava também atrasado e fomos capazes de o acelerar para que pudéssemos ter a construção rápida de habitação, ainda por cima financiada. E depois a questão das cooperativas de habitação, que são para nós o instrumento a privilegiar para termos habitação que possa dar resposta a famílias com condição diferenciada economicamente ao fim e ao cabo. Nós não queremos guetos, queremos bairros que sejam inclusivos, que tenham oferta de equipamento público também, para além da habitação privada, cooperativa e também social. Pedro Ventura, como é que a CDU se propõe a resolver a crise de habitação aqui no Concelho de Sintra?
Não é fácil, e as notícias que saíram na última sexta-feira também não são positivas. As notícias dão nota de que os custos da construção aumentaram 4,8%. Obviamente vai ter um impacto naquilo que é a construção nova, e o que é o nosso compromisso eleitoral é a construção de 4.200 casas até ao final do mandato, acima de tudo assumindo duas vertentes, uma vertente pública e uma vertente privada. Dentro da vertente privada, identificando estes 17 mil imóveis que estão devolutos, como já foi referido, nós pretendemos desses conseguir que pelo menos 2 mil saiam desse bolo de devolutos. Nós já calculámos o investimento que é necessário para esses 2 mil imóveis devolutos. Estamos a falar de um investimento através de um programa que vamos designar como a Renda Sintra, que é um programa de financiamento até 20 mil euros dos imóveis, e pretendemos investir cerca de 10 milhões por ano para concretizar esses 2 mil imóveis que estão devolutos, retirando-os daquilo que, no fundo, não tem qualquer tipo de utilização. Pretendemos continuar a aumentar aquilo que é a construção pública, aproveitando uma série de vazios urbanos que temos no nosso município e que são perfeitamente identificáveis e que a Câmara tem identificadas, essencialmente nas freguesias de Rio de Moro, do Cacém, de Algarão e Martins e de Queluz, mas fazendo uma construção que seja uma construção de qualidade e não contribuindo para aquilo que nós também consideramos que foi, na experiência do PER, um efeito negativo que o PER teve, que foi, deu habitação, mas criou guetos ou criou áreas do ponto de vista da gestão urbanística e social são problemáticos. Nós pretendemos sim desenvolver uma política de cidade e que seja uma política de cidade harmoniosa. Apostamos também ainda naquilo que é a requalificação dos nossos bairros municipais, porque não é só construir habitação, nós temos que, de facto, melhorar a qualidade de vida dos mais de 1.500 imóveis que estão na posse da Câmara Municipal de Sintra, que tem tendência a aumentar, e por isso queremos continuar a apostar nos programas municipais, mas também nos programas de incentivo à iniciativa privada, como é o caso do Ria Viva, que beneficiou mais de 4 mil famílias desde que foi criada no município. Por fim, há o exercício do direito de preferência, que é fundamental. A Câmara exercer o direito de preferência de uma forma mais objetiva, de uma forma mais concreta, de uma forma mais intensa, e melhorar algo que também é muito importante, que são todos os programas sociais de apoio aos inquilinos públicos que ficam em situação de vulnerabilidade, e para isso será necessário aumentar as verbas. Mesmo para terminar, eu julgo que quem está à espera de habitação está cansado de promessas. No governo de António Costa foram prometidas 25 mil casas nos 50 anos do 25 de Abril. Não foi cumprido. No governo de Montenegro, no primeiro governo de Montenegro, foram prometidas 59 mil casas, não foram cumpridas. Demorou um ano. No atual governo de Luís Montenegro, já foram prometidas 133 mil casas, e, portanto, considero que é muito difícil cumprir este número. Aliás, é curioso... Para terminar, é curioso como os dados do Governo e como o Governo tenta atirar este problema claramente para os municípios, quando, por exemplo, o último relatório do IRU refere que a necessidade de habitação em Portugal são 170 mil casas. A pergunta que eu faço é: porquê 133 mil casas e não 170 mil? As câmaras estão a dar um grande contributo, de facto, mas é uma área que o Governo tem que assumir as suas responsabilidades. Aliás, uma informação que vem é que a própria União Europeia vai condicionar fundos para Portugal determinados pelo cumprimento das metas de habitação. E é isso que nós estamos aqui também a reivindicar para Sintra, que fundos públicos sejam, de facto, concretizados em Sintra. Maurício Rodrigues, até que haja uma resposta do Governo, o que é que pode a Câmara Municipal de Sintra fazer para ajudar na crise da habitação?
A primeira coisa que pode fazer é ser verdadeira, assim como todos os candidatos quando estão a prometer coisas. Isto porquê? Sabem qual foi a construção do ano passado no país todo? 22 mil fogos. Quando estamos a prometer 10 mil fogos até 2030, é 2 mil por ano. Isso dá cerca de 5%. Não vai ser possível. Mas não é público. Não vai ser possível. 10 Deixa-me mil acabar. Eu já não, digo só para tudo. esclarecer. Depois, sabem quantos técnicos saíram do país, de especialistas da construção? 25% dos técnicos estão no estrangeiro. Outra coisa, qual é o tempo, o prazo médio para se conseguir um licenciamento? Não, um projeto. Em Portugal, 6 anos, em Espanha, 3 anos e meio. Porquê? Em Portugal tem várias entradas, em Espanha tem uma única. Por isso é que a Expo teve sucesso. Portanto, quando as pessoas falam em que vamos dar 10, vamos dar 5, vamos dar 4, não se acreditem nisso. Não há capacidade neste momento construtiva. Também outra coisa, a mesma construção modular também não é possível, porque ela é muito especializada. É possível, mas não é naquela dimensão. É muito especializado, é muito especializado. É só ver o que está a acontecer no resto dos concelhos. E é olhar para o que vai acontecer em Lisboa, passa-se com os edifícios municipais, a microampliação é aproveitar os edifícios municipais que tenham capacidade para lhe instalar mais 1 ou 2 pisos em cima, através da ASLEV. Essa será a solução. Mas além da construção normal, obviamente, mas nunca naqueles números. Isto parece que não ia dar um input de 6, 7%. Já era bom. O que é que eu proponho para o município de Sintra? A criação de um gabinete de estratégico habitacional, onde tivesse também um portal e nesse portal tivessem todos os apoios e o cidadão conseguisse ver o processo todo. Desde o cidadão que vai construir, também tivesse, o que vai construir e o que vai receber o apoio, que é para ser transparente. Também muito importante é as cooperativas. E outra coisa, arrendar a privados para depois subarrendar. E esse arrendamento, eu discordo que seja a Câmara a adiantar, como está no projeto do Partido Socialista, a adiantar até 10 mil euros, discordo. Acho que se pode fazer uma coisa melhor, que é dar ao senhorio 1 ano de rendas, logo à cabeça. Penso que isso diminui os custos e, mais uma vez, estamos a diminuir custos e a conseguir alavancar projetos. Depois, muito importante também, é a fiscalização. Tem que haver uma fiscalização permanente do imobiliário da Câmara. Neste momento não há. Há muitas ocupações. A Câmara, às vezes, é alertada que o prédio que o fogo foi ocupado. Nem sabe. Chega lá, depara-se que rendas por pagar são cerca de 4 milhões. Passa de 4 milhões. Estou a falar de rendas de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Um grande problema. Ninguém fala nisso. Portanto, não sei. O PDM, outro assunto, o PDM realmente tem que ser revisto. Ele teve 20 anos sem ser revisto, devia ter sido revisto pelo menos em 2009, 2010, devia ser revisto, não foi revisto agora em 2019, entrou em 2020, mas não satisfaz as exigências da população. Porquê? Por exemplo, na zona rural do concelho, o que acontece é que as pessoas querem construir, não podem. Eu, quando falo que quero construir, não é construir bar aberto, não. Se forem ver, parece que uma criança desenhou onde se pode construir e não se pode construir. Não faz sentido. Está uma casa, está um terreno agrícola, a seguir está uma indústria, depois está uma casa. Isto não faz sentido. Tem que se construir em círculo. Obviamente, metendo equipamentos sociais, metendo jardins, mas também habitação. Temos que terminar, mas aproveitando que já foi mencionada aqui a questão dos bairros em Sintra, vamos à questão da imigração, uma vez que já foram detectados casos de habitação ilegal que davam abrigo a cerca de 70 imigrantes, isto no início do ano. Ana Mendes Godinho, o que está a ser feito no Conselho para a integração dos imigrantes está a ser suficiente? O que é necessário fazer mais? Bem, eu acho que é evidente para todos nós. E pedia que nesta ronda fossem mais rápidos. Muito bem, tentando. Eu acho que é evidente para todos nós que nós temos mesmo que fazer investimento que garanta que os nossos equipamentos, nas várias naturezas, seja equipamentos sociais, seja equipamentos de saúde, seja habitação, tenham capacidade de resposta à população que o Concelho de Sintra tem. Acho que é mesmo decisivo, por isso ainda bem que eu acho que folgo em ver que todos os partidos acabam por ir atrás das propostas que o PS apresentou quanto à habitação, o PS e o LIVRE, e portanto com muito orgulho, porque acho que também é uma forma de construção coletiva. Ainda bem que a propósito das nossas propostas estamos aqui a discutir aquilo que consideram, porque acho que também é esse o caminho, é encontrarmos soluções melhores em conjunto, com alguma pena, só um parênteses, porque, por exemplo, o candidato Marco Almeida propõe um programa de apoio à renda, que eu não sei se sabe, mas que o governo atual do PSD cortou milhares de pessoas no Concelho de Sintra de uma forma gravíssima. As pessoas sem conseguirem sequer ter interlocutor com quem falar. É gravíssimo. Não está cortado. É gravíssimo. As pessoas deixaram de receber. São coisas diferentes.
Não, é só para dizer, às vezes esquecemos... Mas tem que ser verdadeiro, não está a dizer, não é? Não sou verdadeira, como dizem-me e sou confrontada na rua. Não é? O governo PSD, CDS, não cortou nada. Ai, não? Não, Então as pessoas deixaram de receber porque... porque há um compasso de espera, porque é uma questão burocrática, porque há uma questão de reformulação. Agora, não diga que cortou. Cortar é não voltar a dar. As pessoas, quando deixam de receber, eu penso que pelo menos acham que é cortado. Mas se calhar não é cortado. De facto, deixaram só de receber. Mas dito isto, estou só a dizer isto que é preocupante. Às vezes, depois, porque é fundamental que haja a capacidade também do Governo responder este tema. Voltando à questão das infraestruturas e do que é preciso fazer de integração. Eu acho que é fundamental, e acho que o momento que vivemos é decisivo para isso, é fundamental termos capacidade de uma real integração, seja do ponto de vista de adequação das respostas, e dou-lhe o exemplo concreto que eu considero que é essencial também conseguirmos ter, por exemplo, reforço a nível das escolas para ter mais capacidade de resposta às crianças. Sabemos que nós temos cerca de 20% das crianças que estão nas escolas do Concelho de Sintra que são de nacionalidade estrangeira e, portanto, aqui com desafios de integração da multiculturalidade. E, por isso, uma das coisas que nós assumimos no programa é mesmo olhar e pensar o Concelho de Sintra como o concelho que tem que ser aqui também completamente inovador do ponto de vista também de como olhamos para a escola e com o programa que temos, que é como é que podemos fazer aqui a escola do futuro. Porque, além de respondermos aos problemas com que nos estamos todos neste momento a confrontar, nomeadamente, como disse há pouco, seja também da ocupação de espaços sem condições, e eu acho que temos que ser intransigentes quanto à existência de situações que são indignas para as pessoas, e, portanto, acho que tem que haver um reforço da capacidade de fiscalização de proximidade para que não aconteçam esse tipo de situações. Por isso também acho que deve haver uma grande aposta na questão do reforço dos meios, seja da higiene urbana, porque também há mais carga sobre o território, seja na fiscalização de proximidade, seja também na capacidade de resposta, por exemplo, de investimento social, que eu acho que é mesmo determinante. Hoje em dia, não vale a pena escamotearmos a questão, é evidente que temos muitas das atividades do país, essenciais do país, e o Concelho de Sintra, eu vou diariamente a várias creches, a vários lares, a vários espaços comerciais e económicos que precisam e são os imigrantes, muitos deles, que estão decisivamente até muitas vezes a cuidar dos nossos mais velhos ou dos nossos mais novos. E é mesmo fundamental nós conseguirmos encontrar respostas dignas que permitam que a pessoa tenha a sua capacidade de desenvolvimento pleno, e por isso é que é a aposta tão grande que fazemos no investimento na educação e, só mesmo terminando, na intervenção na educação em sentido amplo. Significa que eu acredito muito que a educação cada vez mais também tem que ser com o envolvimento de toda a comunidade. O que é que nós propomos nesta dimensão? Tem que haver um reforço da capacidade de resposta de toda a comunidade e de toda a sociedade em torno das crianças, que é mesmo prioritário e decisivo, porque é isso que mudará e que determinará a capacidade de integração real. O que é que isto significa? Significa um programa envolvendo as associações culturais, desportivas do Concelho, para haver a capacidade de termos, de facto, uma escola que responde às mães e aos pais do Concelho de Sintra, das 7h30 da manhã às 7h30 da tarde, naturalmente não é para quem precisa só nas horas de ponta, mas que tem esta capacidade de reforço das equipas e dos meios para um real acompanhamento da integração das crianças, que é decisivo para a real integração de todas as comunidades. Marco Almeida, sobre a questão da imigração, como melhorar a integração? Eu, antes de ir aí, permita-me dar conta do seguinte. O Concelho de Sintra são cerca de 400 mil pessoas. Nós temos 100 mil imigrantes. Quer queiramos, quer não, são um desafio brutal às comunidades que estavam já aqui instaladas. Às que trabalham, às que aqui trabalham, às que vivem, às que fazem voluntariado e por aí fora. Uma parte significativa destes imigrantes entraram no país num determinado momento, isto é preciso ser dito. Entraram no momento dos governos do Dr. António Costa, em que a candidata do PS também teve responsabilidades. E esta bandalheira a que assistimos, de entrada de pessoas no Concelho, tem muito a ver com um instrumento que foi criado, que era a chamada declaração de manifestação de interesse, em que as pessoas chegavam aqui sem trabalho, sem habitação, sem nada. E quer queiramos, quer não, o Concelho de Sintra foi pressionado nas suas infraestruturas públicas por este
acréscimo significativo de pessoas que vieram de fora. Isto não tem a ver aqui com nenhuma arrogância sobre os que vêm de fora, sobre aqueles casos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dados e com factos. E não foram feitos investimentos naquilo que diz respeito às respostas públicas em diferentes áreas. Na saúde, na educação e ao nível das creches, por exemplo. Portanto, esta é uma realidade. O Conselho está confrontado com este problema. Eu não aceito, indo a Algueirão e Martins ou aqui à Luz, que haja lojas de conveniência promovidas por estrangeiros que funcionam até às 2 da manhã, provocando desacatos na via pública, desordem na via pública, ainda por cima com uma situação de infragilidade ao nível da segurança. Nós estamos todos aqui de acordo. Eu não vou entrar aqui na proposta no leilão das propostas. Eu não vou fazer isso. Todos nós aqui temos propostas, quantificamos propostas, temos medidas, etc. Agora, o que se passa é disciplina, sobretudo numa área que é muito preocupante, que lhe vou dizer qual é. Hoje nós temos imóveis cujas assoalhadas são subdivididas para onde deviam viver 5 ou 6 pessoas, vivem 15 ou 20, causando pressão sobre os condomínios, sobre as famílias que ali vivem, sobre os equipamentos públicos. E sabe porquê que eles estão em Sintra? Estão em Sintra porque não há fiscalização, porque isto é o regabof total. Porque a Câmara, que devia dar o exemplo, através dos instrumentos que tem, da Polícia Municipal e da Fiscalização, não atua perante denúncias. São situações que ocorrem no Conselho e para as quais a Câmara tem o dever de liderar. Isto não é preciso de nenhum programa nacional para resolver isto. É preciso que a Câmara atue. Portanto, o aumento da fiscalização. Da fiscalização, do policiamento, da instalação das câmaras de videovigilância. Nós temos um programa para a implementação dos guarda-noturnos, de uma rede de guarda-noturnos. Há várias medidas, as pessoas terão acesso a isto no programa eleitoral que vamos lançar em breve. Portanto, todos nós aqui temos boas medidas, mas há coisas que a Câmara pode fazer. Fiscalizar e atuar, não virar as costas. Pedro Ventura, há falhas da forma com que a Câmara lida com a população imigrante? Portugal é um país de imigração e imigração e por isso não há que negar a nossa história, e os maiores crescimentos que nós tivemos enquanto país foi precisamente quando conseguimos este equilíbrio entre as comunidades que regressam e que vêm trabalhar para Portugal e os portugueses que procuram de alguma forma fazer a sua vida no estrangeiro. E há algo em comum em todos eles. Todos estes povos portugueses ou estrangeiros que entraram em Portugal saíram porque viviam condições miseráveis. E, portanto, quem vem para um país vem, de facto, para trabalhar em melhorar a sua condição de vida. É curioso, de facto, nós estarmos aqui em Sintra e, quando eu estava a ouvir a sua pergunta, estava a olhar mentalmente para o brasão do nosso município. O brasão, de facto, tem 2 símbolos que têm 2 quartos crescentes e também as esquinas de Portugal. Isso é curioso, que é a base em que o município de Sintra foi fundado. De facto, estão ali representadas 2 religiões monoteístas que têm um grande peso e que acabaram por moldar este grande concelho que é o Concelho de Sintra. As comunidades que vêm para Sintra e que são muito numerosas e que são de várias nacionalidades devem encontrar em Sintra aquilo que são o espaço para desenvolver a sua melhoria das condições de vida, e a Câmara pode melhorar em muito aquilo que são as condições de fixação dessa população, contribuindo também para não estigmatizar aquilo que procuram aqui. Uma das últimas intervenções do Papa Francisco nas Jornadas da Juventude vai essencialmente nessa lógica, quando ele refere a expressão todos, que nos ficou de uma forma clara. Mas agora, como resolver a pressão? Como resolver a pressão que existe em Sintra é uma pressão que também os sintrenses sentem. Eu vejo sintrenses que dizem que não têm possibilidade de pagar a casa porque a renda é elevada. Eu vejo sintrenses que se sentem como sardinhas em latas nos comboios porque os comboios estão sobrelotados e desde os tempos da Troika, do famoso secretário de Estado Sérgio Monteiro, os comboios não foram reformulados e mantêm-se ainda os horários desse tempo. Eu vejo pressão no IC19 à procura de trabalho. Eu vejo milhares de pessoas a procurar trabalho e dizerem que não conseguem responder porque de facto têm um salário baixo.
A Câmara Municipal, de facto, pode ter aqui um peso significativo. Agora, se não houver também políticas nacionais que deem este contributo, o que vai acontecer é que muitas das propostas que nós estamos a apresentar aqui não vão ser concretizadas. A área da habitação é uma delas. O setor da construção civil, já disse, necessitamos de trabalhadores para a construção civil para responder ao grande desafio que é o aumento da construção pública, como disse o candidato Maurício Rodrigues, porque temos uma percentagem baixíssima de construção nacional. Quando dizemos precisamos de aumentar o número de trabalhadores que estão em IPSS. E porquê? Porque estamos a população a envelhecer. Nós precisamos de pessoas para trabalhar. Há um facto que é um facto que ninguém desmente. Quem está a trabalhar, quem tem um salário digno e tem as condições ideais, não se vai meter em problemas. Vai querer trabalhar e desenvolver o seu projeto de vida. Nós acreditamos que a Câmara Municipal pode, de facto, nas várias áreas, dar esse grande contributo de melhorar aquilo que são as condições de vida de quem mora e trabalha em Sintra. Maurício Rodrigues, como colaborar para uma melhor integração da população imigrante que vive em Sintra? Na minha opinião, a integração faz-se de duas maneiras. Temos que dar apoio, temos que apoiar, mas também temos que fiscalizar. Vamos primeiro à primeira parte, apoio. Penso que devia ser criado um gabinete de apoio à comunidade estrangeira. Não era um CLAIM, era uma coisa mais avançada, onde tivesse ensino da língua portuguesa, ensino da nossa história e da nossa cultura. Com isso, iam-se esbater muitos problemas a posteriori. Muitos problemas. Depois, incentivá-los a criar associações entre eles, porque o associativismo também é uma forma de se integrarem na comunidade. Outra solução, e que também devíamos apontar, era para os mediadores de bairro. Em todos os bairros, especialmente os mais problemáticos, haver um mediador de bairro. Portanto, esse mediador levava à Câmara Municipal ou à Junta de Freguesia os problemas. Outra forma de atenuar. Depois, as práticas ilegais, elas existem, não precisamos estar a esconder, têm que ser fiscalizadas, é verdade. Eu ainda há bem pouco tempo, uma pessoa de Angola, um amigo meu, telefonou-me e disse assim, está aqui um vizinho meu que tem uma casa arrendada em Montabrão. Eu disse, tem 400 euros por mês. Sabe o que é que ele fez? Não é nada. Ele recebe apoios sociais em Sintra e subalugou a outra pessoa, que não tem direito a nada, e ele recebe a diferença. Se calhar paga 5 e recebe 400. Portanto, ganha 395. Portanto, isto é gravíssimo, mas isto é a realidade. Isto também dá origem, o descontrole dá origem às tais ocupações, portanto, que deviam ser colmatadas com a fiscalização. Vamos terminar, porque já passamos bastante o tema, vamos terminar com um desafio muito rápido. Sintra tem 11 freguesias e vamos pedir a cada um que diga pelo menos uma. 15, peço desculpa. Eu já falhei o teste. Não está atualizada. Eu já falhei o teste. Com a alteração. Vamos então por ordem, eu digo o nome, vocês dizem pedia logo que dissessem o nome de uma freguesia. Ana Mendes Godinho. São João das Lampas. Marco Almeida. A Guava Míria Sintra, porque é a minha. Pedro Ventura. União das Freguesias de Sintra, onde eu moro, claro. Maurício Rodrigues. Algarve Martins, 27-25. Passaram Ana Mendes Godinho, Marco Almeida, Pedro Ventura e Maurício Rodrigues. Muito obrigada por terem participado. A Renascença e o Voz das Cidades parte agora para uma outra cidade. Faro é a próxima paragem.